Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Antônio Marterson. Nesse canal eu abordo diversos assuntos e um deles é liturgia, tá? Doutrina católica, liturgia, e hoje eu quero trazer uma pílula de liturgia aqui para o nosso canal. Então vamos aqui, em especial para o pessoal da música, tá certo? Veja, existem alguns erros que o pessoal da música comete em todos os lugares praticamente, tá? Por falta de formação, mas estamos aqui para propagar a formação. Um desses erros é não parar o canto inicial quando o rito de entrada encerra. Veja, existem cantos que são o próprio rito, existem cantos que acompanham o rito. Os cantos que são o próprio rito, por exemplo, o Glória, o Kyrie, o Santo, tá certo? Esses cantos precisam ser cantados do começo ao fim, sem interrupções e sem abreviações. Porém, existem os cantos que acompanham os ritos. O canto que acompanha o rito, ele começa quando o rito começa e ele encerra quando o rito encerra. O primeiro erro é no canto inicial. O Ministério de Música, ele começa a cantar um canto do rito inicial, tá? Da entrada, o cântico de entrada, e o sacerdote se coloca pronto para começar a missa. O sacerdote vai com a equipe, o sacerdote fica diante do altar e do povo, está pronto para começar a missa, só que o Ministério de Música colocou na cabeça que tem que cantar aquela música todinha. Resultado, o sacerdote fica lá uns 2 minutos, eu já vi sacerdote ficar 3 minutos ou até mais, tá? E o ministério cantando. O padre pronto para começar a missa e o ministério cantando. E fazendo refrão, tá? Ou seja, não tem noção do que é um rito, do que é um canto que acompanha um rito e um canto que é um rito. E por incrível que pareça, esse mesmo ministério, muitas vezes, que canta o canto inicial todinho, não canta o Glória todo, não canta o Santo todo. Olha como é problemático, né? Os cantos que deveriam ser abreviados, eles não abreviam. E os cantos que deveriam ser que não podem ser abreviados, muitos ministérios abreviam. Então é o seguinte, quando o sacerdote se coloca diante do altar para começar a missa, o canto inicial acabou. Por quê? Porque o rito acabou. Tá certo? Agora, não precisa parar bruscamente. Então vamos imaginar que você está cantando: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aí de repente o padre chegou. Aí você para no eis-me aqui. Não, você pode terminar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O padre chegou. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Veja, pode concluir esse pedaço. Agora o que não pode, o padre chegou, aí concluiu e continua. O Senhor é o pastor. Isso é um problema, tá certo? Está errado. Não é opinião, não é gosto, não é minha vontade, tá errado. Segundo problema, no Salmo, tá? Muitas vezes termina a primeira leitura e antes do leitor, o primeiro leitor chegar no seu lugar e antes do salmista chegar no seu lugar, né, no ambão para cantar, o ministério já começou a tocar o salmo. Então, a pessoa está aqui, palavra do Senhor, primeira leitura, graças a Deus. Terminou, graças a Deus, 2 segundos depois o ministério já começa o salmo. Veja, não precisa dessa pressa, tá? Ah, Marterson, mas se a gente não tocar nada, vai ficar um silêncio vazio. Pois bem, na liturgia, o silêncio não é ausência de algo. Na liturgia, o silêncio ele é parte da liturgia. Tá? Então, qual a maneira correta? Terminou a primeira leitura, deixa o leitor descer, deixa o salmista subir. Quando o salmista chegar no ambão, começa a tocar. Não precisa dessa pressa. E quando o salmista terminar, aqui tem outro problema.
o salmista termina o refrão e enquanto o salmista está descendo do ambão, o ministério continua cantando. Continua cantando o refrão. O salmista descendo, o salmista voltando para o seu lugar e o ministério cantando o salmo. Veja, quando o salmista terminar completamente de cantar, cessa o salmo, silêncio, e o salmista desce. Não precisa ter essa preocupação com o silêncio. Um dos problemas das pessoas, e aqui não é só do pessoal da música, é que eles acham que o silêncio é a falta de algo. O silêncio não é a falta de algo. Tá certo? O silêncio é parte. E esta mentalidade sobre o silêncio precisa entrar na cabeça das pessoas. Tá bom? Quando a liturgia está em silêncio, não está faltando nada. Não está faltando algo. Tá bom? Então, como é que a gente faz? Terminou a primeira leitura. Silêncio. Deixa o leitor descer. Deixa o salmista subir. Quando o salmista chegar, começa-se a tocar. Tá bom? Beleza? Quando o salmista terminar completamente, silêncio. Deixa o salmista descer. Não precisa continuar cantando o salmo enquanto o salmista não está lá. Porque o salmo tem que ser cantado pelo salmista e pelo povo. Tá bom? Outro problema. Vamos lá. Outro problema é, como é que eu posso dizer? Naquela música final. Veja, tem ministério de música que parece que ele fica contando os minutos para a missa terminar. Porque depois dos avisos, eles simplesmente colocam uma música extremamente alta. Entendeu? Que ninguém escuta mais nada. Então, existem lugares que a missa terminou, o padre dá a bênção final, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Nesse exato momento, um segundo depois que o povo cala a boca, o ministério começa. Aquela música final altíssima. Em primeiro lugar, na maioria das vezes, aquela música final não tem a ver com a liturgia. Tá? Não tem a ver com a liturgia. Primeiro, aquela música final tem que estar ligada à liturgia e deve ser cantada de maneira sóbria. Tá? Muitas vezes eu saio da missa e quando a gente diz graças a Deus, o ministério começa a bateria. Quem é essa que avança como a aurora? Essa música, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que foi celebrado. Tá? E mesmo que tivesse, tem que ser cantada de maneira sóbria. Por quê? Porque quando a missa termina, o clima orante precisa continuar. Mas a sensação que dá é que o Ministério de Música pensa o seguinte: a missa terminou, então agora a gente pode fazer o que a gente quer. Aí começa a bateria. E uma música. Vem, 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 Espírito Santo. Falta de discernimento, tá? Primeiro, a música que vai ser cantada no final, que não é obrigatório, tá? Deve estar ligada àquela liturgia. Segundo, tem que ser cantada de maneira sóbria. Todas as músicas durante a Santa Missa devem ser convidativas para a oração. Uma música dessa, né? Vem, 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 Espírito Santo, em especial de maneira agitada, tá? Ela não convida a oração. Ela não convida. Ela convida a dispersão. E sabe o que é que acontece? Quando o pessoal escuta uma música alta no fim da missa, todo mundo começa a falar alto. Porque ninguém se escuta. E normalmente, na missa, ficam aquelas pessoas, quando termina a Santa Missa, quando o padre dá a bênção, algumas pessoas continuam fazendo ação de graças. Mas simplesmente perdeu-se a noção da ação de graças. Tá certo? Então, são essas três coisas que eu queria trazer aqui no meu canal. E se você gostar, se inscreva, ative as notificações, comente, faça perguntas.
E em breve nós teremos aqui mais pílulas de liturgia. Abraço.